Olá, meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Canteiro de Fraternidade, canal que representa aí de forma virtual a nosso canteiro, né, de fraternidade presencial, que se encontra lá no bairro da Massaranduba, em Salvador, Bahia. Vamos fazer a leitura de um texto edificante para a abertura dos nossos trabalhos. Em seguida, a gente faz a prece, passamos a palavra à palestrante e ao final retornamos para agradecer com uma prece, certo? O texto que foi destacado hoje foi retirado do livro Mãos Marcadas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria de diversos espíritos. O texto que a gente reservou para hoje é um poema chamado Enviados de Cristo. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado na desventura, que não sabes de onde vem. Este pedinte arrastado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima, a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega, para reforma e pesar. Esse amigo largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lastima sozinho, abandonada ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito, que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada, que chora sem rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, recordas, não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia, na estrada do dia a dia, para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los, da morte em sombra e prova, doando-lhes vida nova, na escola viva do amor, de Irene Souza Pinto. Agora vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome com a Tua presença, para a realização de mais um trabalho doutrinário na tarde de hoje. Rogamos, Mestre, a presença amiga da equipe espiritual, que com certeza se faz presente nos nossos lares, nos apoiando, nos intuindo, e intuindo também a nossa irmã Laís Guimarães, a quem caberá a exposição dessa tarde, que ela possa ser intuída, ser agraciada com boas palavras para nos confortar, para nos refletir, para a gente refletir, né, sobre as palavras que ela irá trazer. E assim, Mestre, com a Tua permissão, estamos iniciando nossa doutrinária dessa tarde. Que assim seja. Então, com vocês, meus irmãos, nossa irmã Laís Guimarães. Olá, meus queridos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos um pouco mais, porque é indispensável que o bem se propague, né? Porque uma atitude positiva desencadeia a outra. E o amor contagia, como nos diz Chico Xavier. O nosso tema de hoje são ações libertadoras, do livro Vida, Desafios e Soluções. Este livro, ele traz conceitos libertadores. É da nossa querida Joana de Ângela, através da mediunidade de Divaldo Franco. Então, nós esperamos que os conteúdos passados aqui possam sempre contribuir para a necessária reforma íntima de cada um, na busca da paz interior e do progresso intelectual, moral e espiritual de cada um de nós. Então, o foco do movimento espírita deve ser sempre o trabalho de conscientização,
E os ensinos de Jesus são recursos valiosos que podem e devem promover a construção da autoconsciência transformadora. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender, ensinar, plantar o bem e colher as graças, é claro. Aprimorarmos e aperfeiçoando os outros na senda do bem. Então, as palestras têm o objetivo de esclarecer, de consolar, de sensibilizar e de estimular ao estudo, ao engajamento em programas de assistência fraternal ao próximo, que as reflexões sobre a vida em sociedade, sobre as leis divinas que regem a existência humana na sua trajetória em busca do progresso. A doutrina espírita ela tem tarefa educativa pelos elevados objetivos de despertar o desejo de mudança, né, naquele que quer, transformando sempre o homem no homem de bem. Joana de Ângeles, ela nos diz nesse livro que ação é a palavra de ordem em todo o universo. E que o ser humano ele só se identifica com a sua realidade quando ele age, quando ele se torna útil e quando as suas ações se tornam úteis. Nós aprendemos que é dando que se recebe, segundo São Francisco de Assis. Então é bom que a gente comece a arregaçar as mangas, vamos doar mais sorrisos, vamos ajudar a tudo e a todos e vamos contribuir sempre para um mundo melhor. É difícil? Não, gente. Vamos começar com as pequenas coisas que podem mudar o dia ou a vida de alguém, seja amigo ou não. A gente deve auxiliar com aquilo que temos e que está ao nosso alcance. Isso muitas vezes é decisivo para salvar vidas, melhorar a qualidade de vida de alguém, colocar comida no prato de pessoas necessitadas. Nós podemos rezar, interceder pelo próximo. A gente pode colocar o nome de uma pessoa que a gente quer bem ou não nos pedidos de orações, fazer intercessões relacionadas a um bem coletivo. Tudo isso é uma prova de amor. Afinal, se a oração é bom para nós, por que não fazer também isso para o próximo? Os exemplos de solidariedade junto ao próprio devem seguir em tempos de crise. Não é só em tempos de crise. Deve ser sempre, é para sempre. Não só em tempo de pandemia, de catástrofe. Então, meus irmãos, a reforma íntima, ela pode começar com as ações pequenas. É necessário a gente não esquecer que tudo que plantamos, nós iremos colher. Por isso, que tal começar a reforma pelas pequenas e boas ações? É um bom dia, é um sorriso. Ações como essa vão se multiplicando e pode melhorar o seu dia, o dia de outro. Vamos valorizar as pequenas e boas ações, porque elas têm o mesmo potencial das ações mais meritórias que a gente conhece. São tão importantes quanto. Podemos ajudar um amigo em necessidade, podemos ser voluntários por algumas horas em qualquer organização, podemos ensinar uma pessoa idosa a usar o computador, nós podemos recolher alimentos, roupas, materiais de limpeza, água para as pessoas que estão desabrigadas. Podemos recolher brinquedos de familiares, de amigos, de vizinhos e doar para uma organização que ajuda crianças. No inverno, nós podemos encontrar uma peça de roupa que está lá guardada e que não tenha sido usada em toda a temporada e doar. Nós
podemos nos oferecer para cozinhar ou limpar a casa de um vizinho ou de um parente que esteja doente, que tenha feito uma cirurgia, que tenha tido um bebê. Nós podemos ser doadores de medula óssea, nós podemos doar sangue, nós podemos visitar um asilo, um orfanato e oferecer para fazer uma leitura, para cantar uma música, para alegrar o dia de alguém. São tantas pequenas coisas. Nós podemos desligar as luzes quando nós somos o último a sair da sala, também é uma boa ação. Nós podemos engolir o orgulho e pedir desculpa para algo que fizemos para o outro. Nós podemos participar de um programa de alfabetização para ajudar crianças e adultos a aprender a ler. Nós podemos doar livros, material escolar para crianças carentes. Nós podemos recolher sabonete, shampoo, desodorante e outros artigos de higiene e doar para abrigos, asilos. Podemos doar os nossos óculos. Né? A gente troca um novo, mas tem muita gente que não pode comprar, ele só vai pagar a lente. Então, são tantas pequenas. Então, nós podemos observar que é tarefa da casa e do movimento espírita mergulhar seus integrantes em uma atmosfera de autoeducação permanente, através da conquista de um novo olhar sobre a vida, sobre o sentido da vida, que devemos auxiliar cada um de nós na construção do novo homem, cujo modelo nos foi ofertado pelo Mestre Jesus, quando nos disse ser perfeitos. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 48. É tarefa inadiável espalhar o sentido educativo e regenerador, né, que deve caracterizar as nossas intenções e ações na busca do proposto por Jesus. Como espírita, nós temos uma grande responsabilidade e por isso precisamos estar vigilantes com relação aos nossos atos, palavras, pensamentos, para que possamos externar o que foi de melhor aprendido na doutrina. Vigiar os pensamentos e interiorizar sempre o bem para todos que nos cercam e para toda a humanidade. Vigiar as palavras, evitando tudo que possa prejudicar o outro. E sempre que possível, que possamos dar palavras de carinho, de entendimento, de conforto, de ânimo, de esperança e de fé. Então, para que sejamos sempre instrumentos úteis na mão da espiritualidade maior, né? No auxílio aos necessitados. Os pensamentos negativos e os sentimentos inferiores, eles podem levar o homem a adoecer e adquirir diferentes enfermidades. Nós nascemos para amar. O ser humano, ele sempre vai ficar melhor quando ele pratica o amor. Os pensamentos negativos e os sentimentos inferiores de raiva, de ódio, de ciúmes, de inveja, de paixão descontrolada e tantos outros, repercute no nosso organismo de diferentes maneiras, por meio de sofrimentos, de angústias, de aflições, de ansiedades, de estresse, de alergia, de depressões, o aumento da pressão arterial e dores em diferentes partes do corpo. Por outro lado, pensamentos positivos e sentimentos mais sublimes de amor e a bondade, a misericórdia, a caridade, a paciência, a tolerância, o respeito, o perdão, a indulgência, compaixão, humildade, solidariedade, piedade, fraternidade, simplicidade, né? E tantos outros provocam inúmeros efeitos benéficos como bem-estar, felicidade, alívio, calma, resignação, confiança, esperança, paciência, mansidão e até a
cura para cada um de nós. Então, a despeito desses benefícios, vamos escolher viver cultuando os pensamentos positivos. Pela doutrina espírita, segundo a lei de ação e reação, tudo que fazemos ou desejamos ao próximo voltará para nós. Se agirmos para o bem, seremos agraciados. Se agirmos para o mal, sofreremos as consequências infelizes dos nossos atos. É necessário que o bem se propague. É uma atitude positiva. Então, o livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações. Qual o caminho que eu quero? Cada um tem direito de fazer o que quiser com a sua vida e com as suas escolhas. Então, a reforma íntima primeiro deve acontecer dentro de nós, né? Onde essas transformações vão refletir em todos os campos da nossa existência. No nosso relacionamento com familiares, com os colegas de trabalho, com os amigos, nos meios em que a gente colabora desinteressadamente. Mas, meus irmãos, o momento é agora. Não há mais o que a gente esperar. O tempo passa muito rápido e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. É claro que o esforço é individual, né? No esforço de melhorar, de resistir ao mal, e só pode ser realizado por disposição própria, distinguindo-se os impulsos íntimos e optando por disposição na nossa mudança do comportamento. Uns vão chegar pela compreensão natural, outros, infelizmente, vão chegar pela dor, que também é um meio de despertar a nossa atenção. Então, as nossas ações libertadoras, elas vão vencer os defeitos do orgulho, da vaidade, da inveja, do ciúme, da avareza, do ódio, da vingança, né? Então, os defeitos para nós são os grandes impedimentos do nosso progresso moral. O orgulho é quando a gente tem um amor próprio acentuado, a gente se contraria por qualquer coisa, a gente reage exclusivamente a qualquer observação crítica do nosso comportamento, menosprezamos a ideia do próximo, a gente se preocupa mais com a aparência exterior e damos demasiada importância à posição social. Na vaidade, a apresentação pessoal sempre é exuberante no vestir, nos adornos. É intolerância com aqueles cuja posição social ou intelectual é mais humilde. Inspira sempre cargos e posição de destaques. E na inveja, o invejoso, ele tem um desejo manifestado bem forte dentro dele de possuir algo de alguém ou da propriedade de alguém. Então, muitos entram em estado de depressão, de tristeza, de sofrimento, de inconformação, de revolta com a própria sorte. Então, ele tem um apego aos valores transitórios da existência. Ele visa a posição social, o objeto de uma pessoa, bens materiais e recursos financeiros. O ciumento, ele se apega demais a objetos e a pessoas, né? Ele tem um sentimento de posse muito grande. O avarento, ele apega-se ao dinheiro, aos objetos materiais que possui. O sentimento do ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem. Então, o ódio ele nos leva a cometer atos
de violência, de agressividade, causando muitas vezes até a morte. Então vamos nos humanizar. Humanizar é uma ação libertadora, é adquirir novos hábitos mais apropriados acerca da ética e da moral. É a gente sair do estágio da ignorância, do desamor, é educar-se, é ser mais benevolente, mais tolerante, mais amoroso. A humanização, ela deve existir em todas as nossas ações e em todos os lugares. Então é você se basear sempre no amor, humanizar-se numa empresa que você trabalha. É uma assimilação de característica mais amorosa, mais consciente, é harmonizar um grupo. Afinal de contas, a parceria estruturada é a parceria estruturada do amor. Mas como proceder para nos tornarmos mais humanos? Primeiro, nós vamos imaginar como gostaríamos de ser tratados em relação a tudo e a todos. Aí nós vamos começar a agir de acordo com os nossos próprios anseios e ideais, em nossos relacionamentos com o próximo, com a família, nas relações de trabalho. Nós devemos defender o idoso, a criança frágil que é agredida, o colaborador humilhado pelo patrão, sem chance para argumentar e se defender. Humanizar é cuidar daquele que passa fome, dificuldades que muitos fingem não ver. Afinal, toda relação que existe entre os seres humanos, ela deve estar atrelada à conscientização dos atos e ações de cada um. Tratar bem é ser humano, é humanizar-se, é dar valor à família, aos amigos, aos relacionamentos pessoais, comerciais. Né? Quem estiver consciente saberá conduzir-se ao sucesso. Né? Vai se dar bem em todos os campos, seja pessoal, seja profissional. Todavia, é necessário da importância de entender que devemos respeitar tudo e a todos, que é nosso dever interiorizar este entendimento de uma forma mais ampla, espiritualizada. O amor é e sempre será o que norteia o ser humano para a humanização, para a espiritualização. E, enfim, para a nossa felicidade. Quando nos colocamos energias positivas de amor no trabalho em que realizamos, nada sai mal feito. Digamos assim, um paciente, ele poderá melhorar se for atendido por um enfermeiro ou por um médico mal-humorado e ríspido? Uma refeição, ela vai fazer bem se foi feita com desprezo, com rancor, com raiva, com mau humor? Não. Um aluno vai conseguir aprender se o professor atua com raiva, com desestímulo? Então, que sejamos mais espertos. Nada de querer levar vantagem em tudo. Então, na prática do bem, não há quem não possa fazer. Só um egoísta. Esse aí não vai encontrar forma nenhuma de praticar o bem. Basta que se esteja disposto a mudar e não perder nenhum dia da nossa existência, porque todos os dias nos oferece oportunidades de praticar o bem. Fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, né? O importante é ser útil na medida do possível, todas as vezes que seja necessário. Todos
estamos em condições de fazer o bem. Não importa que sejamos branco, negro, amarelo, vermelho, pobre, rico, intelectuais ou não. Então, fazer o bem não é somente doar um pedaço de pão a quem tem fome, um par de sapatos a quem está descalço, um agasalho a quem não tem onde se abrigar. É muito mais, né? Repassar um dinheiro para as necessidades mais urgentes do outro. Tudo isso é excelente, é importante, mas no mínimo nós devemos colocar amor em tudo o que fazemos. Todos, sem distinção, precisam exercitar a caridade. A caridade é o amor em ação. Fazer o bem é ser útil, é doar-se. É doar também um pouco do seu tempo, da atenção, do carinho, da amizade, do respeito. E todos nós, sem exceção, podemos e devemos praticar. Precisamos entender que fazer o mal nunca será contentador, porque sempre iremos responder. Porque o mal que causamos ao outro ou a nós mesmos, isso aí vai tirar a nossa felicidade, a nossa tranquilidade. Isso vai refletir em cada um de nós. Jesus nos ensinou a perdoar, o ódio alimentado, a vingança executada, a perseguição a qualquer pessoa vai nos provocar sofrimento e dor. Também é pela mesma razão que recomendamos o bem, ainda que esse não seja espontâneo, não é? Estamos aprendendo a incorporá-lo, porque todo bem gera o bem. O mal sempre vai gerar consequências desagradáveis, mas a partir do momento que tivermos condições de praticar o bem, pelo prazer, pela alegria que nos faz, então muitos sofrimentos na vida individual de cada um de nós vai poder ser evitado quando a gente começar a ter conhecimento dessa realidade, das consequências geradas pelos nossos atos, né? São tantos equívocos que cometemos pela falta de conhecimento das leis. Então, não temos o direito de ferir, de denegrir, de caluniar a quem quer que seja. Nós não temos o direito de matar, de roubar, de interferir na vida alheia, né, de impor ideias ou padrões que julgamos corretos. Precisamos entender que as criaturas são livres, que desejam ser respeitadas, assim como nós também desejamos. Dominação, imposição, sempre ocasiona sofrimento. Nós somos seres pensantes, temos vontade própria, somos responsáveis pelo nosso próprio caminho. É claro que nós podemos sugerir, né? Um bom conselho nunca é demais, auxiliar no que for possível, mas não podemos violentar as consciências. A gente costuma dizer que o conhecimento liberta e que a ignorância nos escraviza. Então, não é preciso ser ignorante para saber que quando alguém adquire conhecimento sobre algo que antes era obscuro e trazia dúvidas, a dissipação da ignorância sobre aquilo que era desconhecido. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando a gente é criança e ganha uma bicicleta, a criança ganha uma bicicleta e ela não sabe andar, mas aos
poucos, através dos órgãos do sentido, ela vai começando a tomar conhecimento do mecanismo daquele veículo de duas rodas, que também é usado por outras crianças com mais facilidades, e mesmo que ela caia nas primeiras pedaladas, ela vai levantar, ela vai continuar tentando até conseguir o equilíbrio e o poder para andar com aquela bicicleta sem cair. Então, nesse caso, não saber andar de bicicleta era uma ação permeada pela ignorância, pela falta do conhecimento. Mas a partir do momento que essa ignorância passou a ser dirimida através da ação de aprender a andar de bicicleta, esse conhecimento libertou a criança e ela passou a não sentir mais aprisionada, limitada em sua liberdade por não saber andar de bicicleta. Não é isso, meus irmãos? Então, deixamos aqui para vocês que no seu devido tempo, o conhecimento adquirido irá contribuir para libertar aquele que por ora se sente aprisionado pela ignorância. Então, é isso que nós queremos, libertar consciências. A gente vai começando a aprender a ser livre, basta que a gente deseje e queira compreender. Então, em qualquer processo educativo, a prevenção é sempre a melhor medida. Evitar o mal é incorporar hábitos saudáveis na nossa existência para que possamos caminhar seguro, né? Não basta apenas desejar ser bom, mas é necessário trabalhar incessantemente para que o bem integre no nosso comportamento. Emmanuel diz que há vícios de nutrição da alma tanto quanto existe na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura por uma bebida excitante, né? Muitos preferem lidar com a ilusão perniciosa em se tratando das coisas espirituais. Então, o alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, deve basear nas coisas simples do caminho evolutivo. Então, é prescindível que estejamos fortificados nos valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos das fantasias que vêm do exterior. Então, quando o homem se coloca nessa posição, ele se fortifica para a sublimação, porque ele reconhece que é um trabalho em torno dos próprios passos e que qualquer sensação transitória passa a alocar-se no último degrau do caminho. Então, a imperfeição que ainda nos caracteriza, a gente deve refletir as tendências instintivas mal sucedidas, adquiridas com certeza em existências anteriores e na presente encarnação. Então, por isso que os espíritos superiores, eles afirmam que os maus pendores são resquícios das nossas imperfeições, de que o espírito ainda não se despojou. São também indícios das faltas que cometemos em cada existência. Então, é preciso que a gente possa investir nos critérios da educação. E essa educação, ela deve começar no lar, se estende na escola, se completa na vida em sociedade. Entretanto, para que a prevenção atinja os seus verdadeiros fins, que é a melhoria do ser humano, é necessário que esteja fundamentada em orientações morais, né, corretas, promovida pela educação,
Então, pouco vale se não existir a vontade do ser humano em educar-se. Então, se a gente observar que a criança, quando recebe boa educação no lar, sobretudo a educação moral, o seu espírito se fortifica e a sua conduta se revela de acordo com os princípios do bem, principalmente se já teve algum aprendizado anterior, refletidas nas suas boas tendências. Então, a repetição dos bons atos nessa nova reencarnação vai ter o poder de fixar, não só na parte intelectual, mas em desenvolver os seus valores morais. Então, a importância da educação dos sentimentos nas crianças vai resultar em aquisição de virtudes. Se uma criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se ela vive com zombarias, ela aprende a ser tímida. Se a criança vive com vergonha e humilhações, ela vai se sentir culpada. Se uma criança vive com incentivo, com estímulos, ela vai aprender a ser confiante. Então, importa considerar que nem sempre é suficiente ter nascido com inclinação para o bem. É preciso que a sua vontade em se transformar em pessoa melhor seja exercitada constantemente, de forma que o desejo de ser bom se evidencie em ações concretas. Essa semana, eu recebi aqui no WhatsApp um poeminha. Eu achei tão simples e tão singelo. Ele diz assim: eu não sei quem é o autor. Ela diz assim: peguei um punhado de carinho e vim aqui para te dar. Mas cuida bem, tem doçura, tem afeto e tem amor, vai germinar. A gentileza é uma semente. Eu planto, você colhe, o outro semeia e todos florescemos. Porque palavras doces são como chuva fina, afofa a terra e ajuda a germinar. É por isso que quando plantamos uma semente da gentileza, nós vemos nascer no sorriso do outro um buquê de felicidade. É como um toque de magia que faz a gota d'água descobrir que é mar. Te dou um carinho e você escolhe alguém para este carinho enviar, como uma pequena faísca de bondade e uma grande chama do bem pode se transformar. Que o Pai Todo-Poderoso acenda esta luz no coração de todos os homens neste planeta e que eles se disponham a seguir esta luz como orientadora de ações. Vamos deixar o Cristo habitar dentro de nós. Vamos abrir as portas do nosso coração para o bem, porque o bem nos liberta. O bem nos traz felicidade. Então, meus irmãos, eu desejo a vocês todo o bem e que vocês não percam nenhuma oportunidade de praticar o bem, porque, como eu já falei anteriormente, todos os dias nós temos oportunidades de servir, de praticar o bem, e não percamos essas oportunidades. Então, muita paz e um beijo no coração de cada um de vocês. Então, vamos nos humanizar. Humanizar é uma ação libertadora, é adquirir novos hábitos mais apropriados acerca da ética e da moral. É a gente sair do estágio da ignorância, do desamor, é educar-se, é ser mais benevolente, mais tolerante, mais amoroso. A humanização, ela deve existir em todas as nossas ações e em todos os lugares. Então, é você se basear sempre no amor, humanizar-se numa empresa que você trabalha. É uma assimilação de característica mais amorosa, mais consciente, é harmonizar um grupo. Afinal de contas, a parceria estruturada é a parceria estruturada do amor.
Mas como proceder para nos tornarmos mais humanos? Primeiro, nós vamos imaginar como gostaríamos de ser tratados em relação a tudo e a todos. Aí nós vamos começar a agir de acordo com os nossos próprios anseios e ideais, em nossos relacionamentos com o próximo, com a família, nas relações de trabalho. Nós devemos defender o idoso, a criança frágil que é agredida, o colaborador humilhado pelo patrão, sem chance para argumentar e se defender. Humanizar é cuidar daquele que passa fome, dificuldades que muitos fingem não ver. Afinal, toda relação que existe entre os seres humanos, ela deve estar atrelada à conscientização dos atos e ações de cada um. Tratar bem é ser humano, é humanizar-se, é dar valor à família, aos amigos, aos relacionamentos pessoais, comerciais, né? Quem estiver consciente saberá conduzir-se ao sucesso, né? Vai se dar bem em todos os campos, seja pessoal, seja profissional. Todavia, é necessário da importância de entender que devemos respeitar tudo e a todos, que é nosso dever interiorizar este entendimento de uma forma mais ampla, espiritualizada. O amor é e sempre será o que norteia o ser humano para a humanização, para a espiritualização. E, enfim, para a nossa felicidade. Quando nos colocamos energias positivas de amor no trabalho em que realizamos, nada sai mal feito. Digamos assim, um paciente, ele poderá melhorar se for atendido por um enfermeiro ou por um médico mal-humorado e ríspido? Uma refeição, ela vai fazer bem se foi feita com desprezo, com rancor, com raiva, com mau humor? Não. Um aluno vai conseguir aprender se o professor atua com raiva, com desestímulo? Então, que sejamos mais espertos. Nada de querer levar vantagem em tudo. Então, na prática do bem, não há quem não possa fazer. Só um egoísta. Esse aí não vai encontrar forma nenhuma de praticar o bem. Basta que se esteja disposto a mudar e não perder nenhum dia da nossa existência, porque todos os dias nos oferece oportunidades de praticar o bem. Fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, né? O importante é ser útil na medida do possível, todas as vezes que seja necessário. Todos estamos em condições de fazer o bem. Não importa que sejamos branco, negro, amarelo, vermelho, pobre, rico, intelectuais ou não. Então, fazer o bem não é somente doar um pedaço de pão a quem tem fome, um par de sapatos a quem está descalço, um agasalho a quem não tem onde se abrigar. É muito mais, né? Repassar um dinheiro para as necessidades mais urgentes do outro. Tudo isso é excelente, é importante, mas, no mínimo, nós devemos colocar amor em tudo o que fazemos. Todos, sem distinção, precisam exercitar a caridade. A caridade é o amor em ação. Fazer o bem é ser útil, é doar-se,
É doar também um pouco do seu tempo, da atenção, do carinho, da amizade, do respeito. E todos nós, sem exceção, podemos e devemos praticar. Precisamos entender que fazer o mal nunca será contentador, porque sempre iremos responder. Porque o mal que causamos ao outro ou a nós mesmos, isso aí vai tirar a nossa felicidade, a nossa tranquilidade. Isso vai refletir em cada um de nós. Jesus nos ensinou a perdoar, o ódio alimentado, a vingança executada, a perseguição a qualquer pessoa vai nos provocar sofrimento e dor. Também é pela mesma razão que recomendamos o bem, ainda que esse não seja espontâneo, não é? Estamos aprendendo a incorporá-lo, porque todo bem gera o bem. O mal sempre vai gerar consequências desagradáveis, mas a partir do momento que tivermos condições de praticar o bem, pelo prazer, pela alegria que nos faz, então muitos sofrimentos na vida individual de cada um de nós vai poder ser evitado quando a gente começar a ter conhecimento dessa realidade, das consequências geradas pelos nossos atos, né? São tantos equívocos que cometemos pela falta de conhecimento das leis. Então, não temos o direito de ferir, de denegrir, de caluniar a quem quer que seja. Nós não temos o direito de matar, de roubar, de interferir na vida alheia, né, de impor ideias ou padrões que julgamos corretos. Precisamos entender que as criaturas são livres, que desejam ser respeitadas, assim como nós também desejamos. Dominação, imposição, sempre ocasiona sofrimento. Nós somos seres pensantes, temos vontade própria, somos responsáveis pelo nosso próprio caminho. É claro que nós podemos sugerir, né? Um bom conselho nunca é demais, auxiliar no que for possível, mas não podemos violentar as consciências. A gente costuma dizer que o conhecimento liberta e que a ignorância nos escraviza. Então, não é preciso ser ignorante para saber que quando alguém adquire conhecimento sobre algo que antes era obscuro e trazia dúvidas, a dissipação da ignorância sobre aquilo que era desconhecido. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando a gente é criança e ganha uma bicicleta, a criança ganha uma bicicleta e ela não sabe andar, mas aos poucos, através dos órgãos do sentido, ela vai começando a tomar conhecimento do mecanismo daquele veículo de duas rodas, que também é usado por outras crianças com mais facilidades, e mesmo que ela caia nas primeiras pedaladas, ela vai levantar, ela vai continuar tentando até conseguir o equilíbrio e o poder para andar com aquela bicicleta sem cair. Então, nesse caso, não saber andar de bicicleta era uma ação permeada pela ignorância, pela falta do conhecimento. Mas a partir do momento que essa ignorância passou a ser dirimida através da ação de aprender a andar de bicicleta, esse conhecimento libertou a criança e ela passou a não sentir mais aprisionada, limitada em sua liberdade por não saber andar de bicicleta. Não é isso, meus irmãos? Então, deixamos aqui para vocês que no seu devido tempo, o conhecimento adquirido irá
contribuir para libertar aquele que por ora se sente aprisionado pela ignorância. Então, é isso que nós queremos, libertar consciências. A gente vai começando a aprender a ser livre, basta que a gente deseje e queira compreender. Então, em qualquer processo educativo, a prevenção é sempre a melhor medida. Evitar o mal é incorporar hábitos saudáveis na nossa existência para que possamos caminhar seguro, né? Não basta apenas desejar ser bom, mas é necessário trabalhar incessantemente para que o bem integre no nosso comportamento. Emmanuel diz que há vícios de nutrição da alma tanto quanto existe na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura por uma bebida excitante, né? Muitos preferem lidar com a ilusão perniciosa em se tratando das coisas espirituais. Então, o alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, deve basear nas coisas simples do caminho evolutivo. Então, é prescindível que estejamos fortificados nos valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos das fantasias que vêm do exterior. Então, quando o homem se coloca nessa posição, ele se fortifica para a sublimação, porque ele reconhece que é um trabalho em torno dos próprios passos e que qualquer sensação transitória passa a alocar-se no último degrau do caminho. Então, a imperfeição que ainda nos caracteriza, a gente deve refletir as tendências instintivas mal sucedidas, adquiridas com certeza em existências anteriores e na presente encarnação. Então, por isso que os espíritos superiores, eles afirmam que os maus pendores são resquícios das nossas imperfeições, de que o espírito ainda não se despojou. São também indícios das faltas que cometemos em cada existência. Então, é preciso que a gente possa investir nos critérios da educação. E essa educação, ela deve começar no lar, se estende na escola, se completa na vida em sociedade. Entretanto, para que a prevenção atinja os seus verdadeiros fins, que é a melhoria do ser humano, é necessário que esteja fundamentada em orientações morais, né, corretas, promovidas pela educação. Então, pouco vale se não existir a vontade do ser humano em educar-se. Então, se a gente observar que a criança, quando recebe boa educação no lar, sobretudo a educação moral, o seu espírito se fortifica e a sua conduta se revela de acordo com os princípios do bem, principalmente se já teve algum aprendizado anterior, refletidas nas suas boas tendências. Então, a repetição dos bons atos nessa nova reencarnação vai ter o poder de fixar, não só na parte intelectual, mas em desenvolver os seus valores morais. Então, a importância da educação, dos sentimentos nas crianças, vai resultar em aquisição de virtudes. Se uma criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se ela vive com zombarias, ela aprende a ser tímida. Se a criança vive com vergonha e humilhações, ela vai se sentir culpada. Se uma criança vive com incentivo, com estímulos, ela vai aprender a ser confiante.
Então, importa considerar que nem sempre é suficiente ter nascido com inclinação para o bem. É preciso que a sua vontade em se transformar em pessoa melhor seja exercitada constantemente, de forma que o desejo de ser bom se evidencie em ações concretas. Essa semana, eu recebi aqui no WhatsApp um poeminha. Eu achei tão simples e tão singelo. Ele diz assim, eu não sei quem é o autor. Ela diz assim, peguei um punhado de carinho e vim aqui para te dar. Mas cuida bem, tem doçura, tem afeto e tem amor, vai germinar. A gentileza é uma semente. Eu planto, você colhe, o outro semeia e todos florescemos. Porque palavras doces são como chuva fina, afofa a terra e ajuda a germinar. É por isso que quando plantamos uma semente da gentileza, nós vemos nascer no sorriso do outro um buquê de felicidade. É como um toque de magia que faz a gota d'água descobrir que é mar. Te dou um carinho e você escolhe alguém para este carinho enviar, como uma pequena faísca de bondade e uma grande chama do bem pode se transformar. Que o Pai Todo-Poderoso acenda esta luz no coração de todos os homens neste planeta e que eles se disponham a seguir esta luz como orientadora de ações. Vamos deixar o Cristo habitar dentro de nós. Vamos abrir as portas do nosso coração para o bem, porque o bem nos liberta. O bem nos traz felicidade. Então, meus irmãos, eu desejo a vocês todo bem e que vocês não percam nenhuma oportunidade de praticar o bem, porque, como eu já falei anteriormente, todos os dias nós temos oportunidades de servir, de praticar o bem, e não percamos essas oportunidades. Então, muita paz e um beijo no coração de cada um de vocês. Após essa maravilhosa palestra, exposição, que com certeza nos tocou em algum momento, em alguma situação da nossa vida, vamos agora agradecer a oportunidade. Amigo Jesus, gratidão, Senhor, pela oportunidade em poder nos reservar um pouco do nosso tempo para a audiência dessa maravilhosa exposição. Agradecemos e pedimos bênção à nossa irmã Laís Guimarães, que continue persistindo, nos auxiliando, persistindo nessas palavras esclarecedoras. Rogamos a equipe espiritual que a todo momento esteve nos auxiliando, nos dando segurança, paz e harmonia. Rogamos que essas energias que foram trabalhadas possam chegar aos nossos irmãos mais necessitados. E assim, Mestre, com a tua permissão, e agradecidos mais uma vez pelo trabalho em geral, nós estamos finalizando nosso trabalho dessa tarde de segunda. Que assim seja. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Faço o convite de vocês registrarem aí a nota fiscal, o CPF na nota fiscal, mas antes ter registrado na nota premiada um programa do governo do estado, para que alguma parte do recurso aí vá para algumas instituições de caridade, instituições de saúde. Se você tiver alguma dúvida, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para você poder se instruir. E aí agradecemos a contribuição de todos. Tenham todos uma boa tarde.